E o tema do nosso programa de hoje é Atlântida, o país de Mu. Quando as pessoas ouvem falar da Atlântida, logo imaginam que se trata de algum mito, de algum romance, de alguma história inventada por algum escritor perdido no passado, o que é um grande erro, pois a Atlântida representa uma quarta experiência evolutiva, classificada pela antropogênese como quarta raça-mãe evolutiva. Antropogênese vem de antropos, que significa homem, e de gênese, que significa criação. Antropogênese é, portanto, o estudo das escolas de iniciação que trata da criação do homem desde o início da humanidade há 1.660 bilhões de anos atrás até o momento atual, até o presente. E os conhecimentos da antropogênese são desconhecidos pela maioria das pessoas, pois são conhecimentos que pertencem ao hermetismo, aos conhecimentos herméticos ou fechados que são ensinados de boca a ouvido nas verdadeiras escolas de iniciação. Por estes conhecimentos, a evolução da humanidade acontece através de experiências evolutivas, de ciclos evolucionais que são classificados como raças-mães. E este termo raça-mãe significa estado de consciência evolutivo e nada tem a ver com o conceito comum que as pessoas têm sobre raças. A Atlântida é, portanto, uma fase evolutiva da humanidade, onde num vastíssimo continente conhecido como Atlântida, ou país de Mu, foi desenvolvida a quarta raça-mãe, conhecida como raça Atlante. Vale lembrar que todos nós, atualmente na humanidade, estamos na quinta raça-mãe, conhecida como Ariana. E neste território da Atlântida foi desenvolvida a raça-mãe anterior, a quarta. Existem milhares de livros que falam da Atlântida, muitos livros fantasiosos e poucos livros falando da realidade e falando das verdades atlantes. Porém, a verdadeira história está registrada e também é conhecida nas mais variadas tradições, como por exemplo, através do Gran Éden dos hebreus, através do Bhagavad Purana dos hindus, através da Adivarsha dos árias primitivos da Índia, na Poseidones de Solon, no livro Mostok dos Chimimecas, que foram invasores do Anahuac Central, na América Central, no Tulitulan dos Narroas, no Popol Vuh, este fantástico livro, esta escritura, verdadeira Bíblia dos proto-guatemalenses, e também na ilha de Espera, das Amazonas, que fala das histórias das Amazonas de Deodoro Sículo. Mas o livro mais referencial, a referência melhor da Atlântida, está em Platão, em sua obra Timeu, que é um diálogo de Crítias com Sócrates, onde Crítias conta o que Solon, que era seu avô, com 90 anos de idade, relatou a Crítias o que ouvira de sacerdotes egípcios, pois ele foi iniciado com egípcios e ele ouviu muitas histórias sobre Atlântida. Atlântida que deu origem a todo o povo egípcio e a todas as outras culturas similares, como a dos incas, como a dos maias, astecas e outras tantas. E também através da própria obra Crítias, onde Crítias conta o que havia escrito em manuscritos de Solon, seu avô, em poder que ele tinha. O avô de Crítias, Solon, tinha manuscritos e esses manuscritos contavam muitas histórias sobre a ilha de Poseidones, é a famosa história de Poseidones de Solon, contada por Platão na sua obra Timeu e também na obra Crítias. Mas a verdadeira história da Atlântida jaz oculta. Ela está enterrada no fundo do mar, nas profundezas dos oceanos, para toda a humanidade em geral. E esta quarta raça-mãe tem o nome de Atlante. E este nome Atlante, assim como da região onde viviam os Atlantes, que era a Atlântida, está ligada ao quarto planetário chamado Atlas Bel. Bel vem de divindade e Atlas, o nome do quarto planetário, o que comanda a evolução da Terra, o próprio Júpiter, o próprio Zeus da mitologia. E corresponde ao Atlas da mitologia. E na mitologia, Atlas, ele era filho de Poseidones, o deus das águas, e da bela Clito, uma das mulheres mais lindas que já existiu. Atlas e Agadir foram, portanto, os primogênitos de uma série de 5 gêmeos. Foi a quinta parelha, ou quinto gêmeos, que nasceu de Poseidones e de Clitos. E Atlas, nós sabemos que é o deus que carrega a abóboda celeste e que carrega o mundo em suas mãos. Daí vem o nome da Atlântida, e Atlântida, ou país de Mu, também era conhecida como terra de rutas. Mu significa vínculo,
significa união, pois na Atlântida existia um vínculo muito forte dos homens dos Atlantes com os deuses. Daí vem o Mu, de sânscrito, que significa vínculo, que significa comprometimento. Atlântida, a terra ou país do vínculo com os deuses, conhecida também como terra dos Rutas. E Ruta significa vermelho, a terra dos vermelhos. E este território chamado Atlântida era conhecido também como Kusha do Ipa. E Kusha é o nome de uma erva sagrada que permite estados superiores de clarividência, e do Ipa significa continente. Então é o continente da erva sagrada, da erva purificante. E Atlântida, este vastíssimo continente, cobria a região que hoje a gente conhece como China. Lógico, não existia nada do que eu vou falar, existia Atlântida, mas na região que hoje tem a China, que hoje tem Japão, que hoje tem o Oceano Pacífico setentrional, ou seja, Atlântida, onde tem o Oceano Pacífico hoje, era a Terra, era um continente evolutivo e se estendia pelo Oceano Pacífico setentrional atrás do Japão e da China até o lado ocidental da América, chegava a tocar a própria América. E na região onde hoje conhecemos a Índia, também era a região Atlântica, onde tem o Ceilão, a Birmânia, a Malásia. E indo para oeste, compreendia, vindo para a nossa direção, compreendia a Pérsia, Arábia, Síria, Abissínia, toda a bacia do Mediterrâneo era território atlântico e era terra também. Abrangia onde hoje se sedimenta a Itália, a Espanha. Muitos acontecimentos ligados à Itália e à Espanha são ligados a mistérios atlânticos, principalmente o da Espanha, como nós falaremos em nosso programa. Da Escócia, aquela região superior da Europa, e da Irlanda, onde hoje tem essas terras, eram territórios tipicamente atlânticos e estendiam-se vindo para o oeste sobre o Oceano Atlântico. E grande parte do Oceano Atlântico, que hoje é mar, era território ou continente atlântico. Atlântida absorvia, abarcava todas estas áreas e também a maior parte das duas Américas. Era um imenso, um enorme continente que existia onde existe hoje o Oceano Pacífico, um continente onde hoje o Oceano Pacífico é mar, naquela época eram terras. Onde o Oceano Atlântico também é mar, grande parte era de terras. A gente podia sair do Nordeste e ir a pé até Dakar, na África. Todo este território correspondia ao vastíssimo território Atlântico. E a Atlântida, gradativamente, foi sofrendo cataclismos atrás de cataclismos constantes, e as suas últimas regiões, as últimas áreas da Atlântida corresponderam a duas enormes ilhas conhecidas como Daita e Routa, duas enormes ilhas que ficavam entre as Américas e Europa e África. Mas gradativamente estas duas grandes ilhas, pois o demais também mudou, grande parte do território atlântico que existia no Pacífico foi totalmente destruído, sobrou estas duas grandes ilhas. E desta ilha de Routa, ou dos Vermelhos, surgiu como resto, após cataclismos seguidos, a ilha última de Poseidones, contada nos relatos de Solon, Timeu e Crítias. A Atlântida, esse vastíssimo continente, pouco a pouco foi se degenerando, foi se perdendo, foi se destruindo, cataclismo atrás de cataclismo, até chegar apenas numa ilha, a ilha de Poseidones. Todo este processo da Atlântida aconteceu num período geológico que nós conhecemos da Terra muito grande. Abrangeu o Triássico da era secundária, conhecida como Mesozoica na geologia, e chegou até período recente da era que nós estamos, que é a Quaternária. Abrangeu muitos períodos geológicos, do Triássico, o Jurássico, onde existiam os dinossauros, o Cretáceo, o Paleoceno, o Eoceno, o Oligoceno, o Mioceno, o Plioceno e o Pleistoceno. Atingiu praticamente todos os grandes períodos geológicos da Terra, períodos de grande transformação da Terra, e é por isso que o território atlântico gradativamente foi sucumbindo após os cataclismos. Em cada período ocorreram cataclismos na Terra, e esses cataclismos foram destruindo a Atlântida. E o período de evolução da Atlântida foi de 220 milhões de anos atrás. Eu vou repetir, 220 milhões de anos atrás, até o ano de 9.564 a.C. Exatamente 9.564 anos antes de Cristo, quando a ilha de Poseidones foi totalmente destruída e sucumbiu debaixo das águas. Ou seja, a Atlântida desapareceu
da face da Terra há 11.563 anos atrás, considerando o ano que nós estamos. Mas o grande apogeu, o grande período nobre da Atlântida foi no período do Eoceno, há 55 milhões de anos atrás. Há 55 milhões de anos atrás, nós já tivemos uma fase evolutiva muito mais adiantada do que a atual, mas com uma tecnologia totalmente diferente. E tudo isso foi destruído e desapareceu nas profundezas das águas. E nós tivemos outras voltas da Atlântida, como há 8 milhões de anos atrás. Mas o grande apogeu foi há 55 milhões de anos. E todas essas experiências evolutivas tinham uma égide, tinham uma proteção da Lua, responsável pela alta magia Atlante, pela magia negra dos raios obscuros da Lua, que nós chamamos de Hécate. É a parte sombria, a parte que não se mostra para nós, aquela parte tenebrosa, a parte fria, a parte escura da Lua, o Hécate. E também teve uma influência muito grande de Saturno, principalmente no desenvolvimento do alto mental concreto que os Atlantes tiveram. Os Atlantes tinham uma forma semelhante à nossa, mas eles eram grandes, eles eram enormes. No apogeu da Atlântida, eles tinham cerca de 2,40 m, 2,30 m, até a 2,70 m de altura. Eram verdadeiros gigantes com 2 olhos, tinha uma tez com grande variedade de tons. Existiam Atlantes negros, vermelhos, amarelos e brancos. E foi exatamente no período da Atlântida que nós tivemos a separação das 4 raças como nós conhecemos agora. E vale dizer que quarta raça-mãe, repetindo, é um estado de consciência e nada tem a ver com a raça negra, vermelha, amarela ou branca. O gigantismo fazia parte do processo da Atlântida e este gigantismo era decorrente como continuidade com misturas da terceira raça-mãe lemuriana. E os lêmures eram muito grandes, eles chegavam a ter em média, na época da expulsão do paraíso, como eu já falei para vocês, 4,30 metros de altura, que era a altura do Adão na época do paraíso. Nada tem a ver com aquele Adão de cabelos cacheados, folha de uva ou de parreira nas suas genitálias, aquela Eva também toda bonitinha, cabelos encaracolados, parecendo uma artista de cinema das épocas atuais. Nada disso. Tudo era diferente, como nós sempre falamos. E toda esta descrição dos Atlantes consta no livro sagrado verdadeiro, a Bíblia, conhecida como Popol Vuh dos proto-guatemalenses. E a Guatemala tem, ligada ao Yucatán do México, grandes mistérios atlantes de pessoas ou de atlantes que escaparam de cataclismos que deram origem aos maias, aos astecas e mais para baixo aos incas. As mulheres atlantes eram muito fortes, muito belas, altíssimas e usavam mantos quadrados tipo saco com a esfinge do sol pintada em vermelho no seu peito. O sol era conhecido como Aten e este Aten dos atlantes corresponde a Aton, que foi restaurado no Egito por Cunaton ou Amenófis IV. O astral exercia uma influência muito forte no tamanho dos Atlantes. Quanto mais ele era ligado à materialidade, maior era o Atlante. E aqueles que se fixavam em processos mais espiritualizados reduziam de tamanho e eram menores. Os apetites, as paixões e a perversão dos instintos dos Atlantes faziam este povo gradativamente aumentar de tamanho. Assim, os pervertidos, aqueles que eram conspurcados pelos costumes, pelos vícios, eram enormes, muito grandes. Porém, eles eram duros, poucos flexíveis e pesadões. Já os Atlantes mais espiritualizados, que estavam dentro de um padrão evolucional, que seguiam as regras evolutivas, as leis, eram menores, mas eram muito mais ágeis, muito mais flexíveis, muito mais macios. E com o processo da condensação da matéria, da densificação, o corpo tendia a diminuir. E os Atlantes espiritualizados conseguiam acompanhar naturalmente este processo. Porém, os pervertidos não suportavam as suas paixões em corpos que iam tendendo a se reduzir de tamanho. E com aquela grande astralidade, os seus corpos físicos não aguentavam e essa astralidade provocava a morte e a destruição dos pervertidos. Porque imagine uma pessoa, você querido e querido ouvinte, se tiver emoções muito fortes, cada vez pior, imagina tudo de ruim que possa acontecer com você, o que vai acontecer com o teu coraçãozinho? Ele não aguenta. E foi exatamente isso, a exacerbação, quando uma pessoa exagera na
nas drogas, exagera na bebida, exagera nos vícios, ele acaba fazendo com que o seu corpo não aguente e acabe morrendo. Foi isso que foi dizimando os Atlantes pervertidos. E para você ter uma ideia de como eram os Atlantes, é muito fácil. Basta você olhar para um índio norte-americano de raça vermelha, para um chinês atual, para um africano ou então para um europeu esbranquiçado, que são formas reduzidas, formas condensadas daquilo que eram os Atlantes. Eles eram iguais a nós, porém bem mais altos, tendo a altura média de 2,30 m, chegando até a 2,70 m. A reprodução do povo Atlante era feita como atualmente através do sexo, pois a doação do sexo, nós éramos andrógenos na época anterior, na terceira raça-mãe, que é a lemuriana. Nós deixamos de ser andrógenos na fase anterior à Atlante, que foi a Lemúria. Os Atlantes tinham uma reprodução similar à nossa, sexual, através de seres nitidamente masculinos ou femininos, nascidos do ovo retido no seio da mãe, no seio materno, como acontece nos dias de hoje. E todo este processo do Atlante liga-se aos grandes mistérios da nossa própria existência. Nós falamos que na raça adâmica nós despertamos o sentido do tato para sentir a própria vida. Na raça lemuriana despertamos o sentido da visão. E na terceira raça, a lemuriana, a visão. Na primeira, que foi a raça adâmica, nós tivemos o sentido da audição. Na segunda, que foi a hiperbórea, nós tivemos o sentido do tato. Na terceira lemuriana, o sentido da visão. O Atlante ganhou o quarto sentido, que foi o sentido do paladar. E na quinta raça, que é atual, nós ganhamos o quinto sentido, que foi do olfato. Mas o Atlante despertou o seu paladar e começou a partir para o processo da gustação. O sentido do paladar juntou-se ao da audição da primeira raça-mãe adâmica, ao tato da segunda raça-mãe hiperbórea e à visão da terceira raça-mãe lêmure. O Atlante tinha 4 sentidos. Ele não tinha o sentido do olfato porque ele foi desenvolvido nesta fase atual na quinta raça-mãe ariana. O estado de consciência do Atlante era o mental concreto, porém muito ligado à emoção que nós chamamos kama, e mental vem de manas. Daí a gente ler nas escrituras, nos livros tradicionais de ocultismo, que o estado de consciência do Atlante era kama manásico, ou seja, mental, emocional, mais focado na emoção. Eles eram muito emocionais, muito mais do que a gente pode imaginar. E os Atlantes se desenvolveram em 7 sub-raças completas, chamadas de remoaus enormes, gigantes, muito grandes. Depois os tlavatlis, que eram uma experiência também derivada dos Atlantes. Os toltecas que deram origem a todos os povos guerreiros na América Central, que usavam a magia negra. Depois nós tivemos os turânios ou taurânios, de tez amarelada, brutais, terríveis, e deram origem em tempos posteriores aos astecas. Os astecas terríveis, que faziam sacrifícios humanos, eram ligados aos turânios. E os turânios, na verdade, eram rakshasas, ou comedores de carne crua, comiam seres humanos, antropófagos. E tudo isso nós vamos explicar quando falarmos da história da Atlântida. A quinta sub-raça Atlante foram os semitas. Os semitas que estavam de acordo com o padrão evolutivo. E os semitas deram origem ao povo eleito dos Atlantes, e a essência semita foi escolhida para dar origem à quinta raça ariana. Daí todo ser que existe, de raça amarela, raça negra, como nós entendemos no conceito popular de raça, a branca e a vermelha, ou seja, todos os povos que existem atualmente, são descendentes da quinta sub-raça Atlante, conhecida como a sub-raça semita. E daí deu origem na Bíblia, porque a Bíblia começa exatamente no final da Atlântida com um grande dilúvio, o dilúvio que destruiu a Atlântida. Noé, que anagramaticamente lendo é Eon, que representa a divindade, representa os grandes mistérios atlantes. E Noé, que foi o grande pastor que ninguém acreditou, pois só acreditaram nele os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as suas esposas. Foi o pastor que menos frutos conseguiu, porque ele ficou durante 100 anos construindo a arca e durante 100 anos falando que ia haver dilúvio universal. E como nem chovia naquela época, tudo era estranho e ninguém acreditava nele. E aí veio o dilúvio, e o dilúvio acabou com tudo. Foi o pastor que ninguém ouviu. E ele, com estes 6 seres, Noé, a esposa, Cã, Sem e Jafé, e as suas esposas, deram origem ao ciclo pós-diluviano.
Este termo Sem vem de semita, vem da quinta sub-raça Atlante e que depois, na linhagem direta, deu na raça ariana os hebreus, os israelitas e os judeus. A sexta sub-raça Atlante eram dos acádios, também brigadores terríveis que correspondem aos pelasgos, que eram aqueles agricultores primitivos da Grécia, que são seus descendentes, que entraram na nossa pré-história como os etruscos da Alta Itália, os citas, os nordestinos da Europa, os cartagineses no norte da África, na Tunísia, os bascos, os sumérios. Todos esses povos são povos arianos descendentes diretamente dos acádios, ou desta sexta sub-raça Atlante. A sétima sub-raça foi a dos mongóis, povos nômades guerreiros que viviam no norte da Ásia. Eu falo dos antigos mongóis, os proto-mongóis, que eram terrivelmente bárbaros, gigantes enormes, que deles deram origem os mongóis, como nós conhecemos, arianos, os japoneses, os húngaros, os malaios e várias outras raças. Todos esses mistérios da Atlântida nós trazemos de conhecimentos de escola de iniciação e agora abrimos esse jogo. E no programa de hoje aguardamos perguntas que você faça sobre a Atlântida, como era, como funcionava. Vamos falar sobre os vimanas, objetos voadores que os atlantes utilizavam, o seu processo evolutivo, suas cidades. Vamos falar das práticas de magia negra, magia branca, dos oráculos atlantes, tudo o que você quiser saber. O telefone já está à sua disposição para você ligar e já temos um ouvinte na linha. Alô? Alô? Teu nome? Tatiana. Você fala de onde, Tatiana? São Miguel Paulista. São Miguel. Você gostou do tema Atlântida? Gostei. E você tem alguma pergunta a fazer sobre a Atlântida? Eu tenho duas perguntas. Sim. Eu queria saber se o que a Era Glacial tem a ver com a destruição da Atlântida, porque Sim. a Era Glacial durou 1 milhão ou 1 bilhão de anos. Sim. À medida que o gelo da Terra foi derretendo, ele foi destruindo a Atlântida. E eu também queria que a senhora me explicasse sobre esses fósseis humanos que os arqueólogos acham, sendo que uma vez eu li no jornal que acharam a Eva, e a Eva era pequenininha, tinha o tamanho de uma pigmeia, de 200 mil anos. Se ela era da raça Atlante. Ok. Tá? Então vamos explicar tudo isso para você, tá bom? Você falou que há 1 milhão de anos houve a Era Glacial. Realmente ocorreram fases onde nós tivemos a Era Glacial conhecida cientificamente. Mas grande parte da Era Glacial que aconteceu foi por processos que o próprio Atlante desencadeou. Porque vale dizer que a Terra nada mais é do que um pedaço que saiu do Sol. E ela existia a altas temperaturas como o próprio pedaço do Sol. E que orbitando em torno do Sol, separada do núcleo, que é o próprio Sol, ela foi esfriando gradativamente. A raça adâmica, que começou há 1 bilhão 660 milhões de anos atrás, começou a altíssimas temperaturas. A Terra estava tudo fundido, a Terra era material em altíssima temperatura fundido, porque tudo que existe no planeta Terra foi densificado em cima da matéria solar. Daí vem o poder de plasmação e é por isso que o estado de Sol é chamado de estado plasmático. Tudo que existe hoje na Terra, reino mineral, vegetal, animal, o próprio homem, tudo que existe saiu do Sol. E tudo isto aconteceu pelo resfriamento do próprio Sol. É a grande magia da luz ou do Sol se transformar em evolução ou matéria. Daí vem a consciência da pessoa se iluminar, é adquirir a consciência de todo esse acontecimento, ou de como uma matéria plasmática pode virar qualquer coisa no processo evolutivo como nós conhecemos. Há 1 bilhão 600, eu estou falando de bilhão, não de 200 mil anos, viu, Tatiana? 1 bilhão 660 milhões de anos atrás começou a evolução humana com o resfriamento da Terra. As temperaturas eram altíssimas e na era primária, depois na era secundária, na era terciária, nós tivemos também todo este processo relacionado a altíssimas temperaturas e a Terra ainda tem altíssimas temperaturas em seu interior, porque aquilo que foi se resfriando e foi se densificando para fora, o núcleo da Terra é magma em altíssimas temperaturas e quando nós temos vulcões, a gente vê esse material que ainda está fundindo dentro da Terra sair pelos vulcões. Todo o processo evolutivo foi de temperaturas altíssimas, diminuindo a temperatura até chegar nessa temperatura média entre 20 e 35 graus que nós temos no planeta atual, na superfície. Mas o interior ainda está em altíssimas temperaturas. Mas nós tivemos processos, tivemos cataclismos. O Atlante mexeu com forças telúricas da Terra, mexeu com os táttivas, que são as grandes forças da magia, e provocou grandes cataclismos. Estes cataclismos provocaram poeiras, provocaram isolamento do Sol. Nós também tivemos queda
quedas de asteroides, tivemos quedas de grandes cometas na superfície da Terra, e o grande desaparecimento dos dinossauros liga-se a este efeito. Isto provocou uma era glacial. Dentro daquele processo de esfriamento, nós tivemos um processo que houve um período mais frio, conhecido como era glacial. E obviamente esta era glacial, há milhões de anos atrás, provocou problemas com os Atlantes, mas eles tinham tecnologia para sobreviver a este período glacial, e não foi tão longo como a ciência diz. Mas todo o processo, em tese, vem de altíssimas temperaturas ou da própria temperatura do Sol até a temperatura atual. E houve fases onde os cataclismos, as forças que os Atlantes utilizaram e a própria queda de asteroides e cometas no planeta, que ajudaram a este processo de destruição da Atlântida e da morte até dos dinossauros, aconteceu esta fase chamada de glacial. Esta é a justificativa do glacial dentro dos conhecimentos ocultos. Mas aquela mulher que você falou, que foi a Eva primitiva de 200 mil anos atrás, nada tem a ver com os grandes mistérios da Eva, porque a Eva, na realidade, tinha 4,30 metros, como eu falei, em média junto com seu Adão. Eles começaram a ser polarizados do Adão andrógeno. E quando nós falamos da Lemúria, nós estamos falando de 280 milhões de anos atrás. A casa é muito maior do que a ciência diz, atribuindo a Eva. Nada tem a ver com a Eva. A Eva, na realidade, é de 280 milhões de anos atrás. Nós tínhamos um esqueleto não tão sólido como o atual, e esse esqueleto não pôde ser totalmente fossilizado. Mas nós já temos o esqueleto de Gargayan, nas Filipinas, um esqueleto humano de 5 metros de altura que comprova as últimas fases lemurianas e as primeiras fases atlantes. E nós temos muitos esqueletos de 3 metros achados em grutas na China. A China foi um território tipicamente atlântico. A gente já tem seres da Atlântida com esqueletos da ordem de 3 metros. Existem esqueletos enormes que já foram achados na humanidade e que assustam as pessoas que não conhecem a verdadeira história oculta. Mas para nós ocultistas, isto tudo nada mais é do que comprovação das verdades sagradas. Mas na época do paraíso, na época lemuriana, os ossos não tinham a mesma densificação atual. E as temperaturas eram elevadíssimas naquela época, tudo era diferenciado. O processo de decomposição, além dos grandes cataclismos, pois você ouviu a descrição que eu dei, Tatiana, sobre a Atlântida, este vastíssimo território que tinha terra onde tem o Oceano Pacífico, tinha terra onde tem hoje o Oceano Atlântico. A gente ia a pé do Brasil até a África, tudo isso foi desmanchado e grande parte se dissolveu ao longo de milhões de anos dentro do próprio mar. O mar cobre os grandes mistérios da humanidade. E tudo isso acontece para que uma fase anterior não repercuta na fase posterior. Quando termina uma raça-mãe, da primeira raça-mãe, que foi a raça adâmica, até a segunda raça-mãe, ou seja, de 1.660 bilhões de anos atrás até 570 milhões de anos atrás, exatamente há 570 milhões de anos atrás, nós tivemos um cataclismo no planeta que ele chegou a girar 90 graus de posição. O Polo Norte foi onde começou a evolução, e o Polo Norte ficava, onde é hoje o Polo Norte no nosso globo, ficava na linha do horizonte, na linha do Equador. Isso foi girado 90 graus, e esse giro provocou toda a destruição da crosta terrestre, toda uma movimentação diferenciada. Onde tinha terra, virou mar, onde tinha mar, virou terra, tudo isso houve essa convulsão. Na mudança da raça hiperbórea, segunda raça, para a lemuriana, há 417 milhões de anos atrás, outros cataclismos terríveis ocorreram. Na mudança da raça lemuriana para a Atlântida, que foi de 220 milhões de anos até 55 milhões de anos atrás, também ocorreram muitos cataclismos. Os cataclismos mexem com o planeta como um todo. Para você ter uma ideia de um dos cataclismos, quando surgiu a cordilheira dos Himalaias, foi dentro de um cataclismo. Era a nível do mar, onde hoje é o deserto de Gobi, era praia. Veja só o que aconteceu. Surgiu a cordilheira dos Himalaias. Esta cordilheira que surgiu dos Andes e que pega da América do Norte até a América do Sul, também surgiu posteriormente, dentro da fase Atlante, surgiram então estas cordilheiras. Esta mulher, dada como Eva, uma mulher pequena de 200 mil anos atrás, nada tem a ver com a Atlântida. Ela liga-se à nossa própria raça, que chama-se raça ariana. Tudo que se relacionou à Atlântida foi destruído, e parte da Atlântida ainda existe ligada ao processo evolucional da Terra. Nós sempre falamos que os Vimanas são objetos voadores que já existiam na Atlântida. Há 55 milhões de anos atrás, convivendo com os deuses, o homem construiu os Vimanas. E os Vimanas constam em vários tratados hindus, como no Sutradhara, Samarangana Sutradhara, que fala dos Vimanas, um livro de 5 mil anos atrás. E também no Vimakrika Shostra. Vimakrika Shostra, em sânscrito, quer dizer tratado de aeronáutica.
aeronáutica. Como que 5.000 anos atrás se falava de tratados de aeronáuticas, aparelhos voadores que pairavam no ar, que se tornavam invisíveis por suas vibrações e que levavam dentro de si mais de 100 pessoas em viagens rápidas, em viagens em torno de todo o globo terrestre. Os grandes mistérios atlantes correspondem aos mistérios que foram transportados à fase ariana. Todo o fenômeno UFO que a gente vê agora, no momento atual, ligam-se aos mesmos mistérios dos Vimanas de épocas evolutivas passadas. Todo esse processo e as respostas que eu dei, que eu achei muito interessante, ambas as perguntas que você fez, Tatiana, tanto da era glacial como desta Eva primitiva, Anã, que nada tem a ver com os lêmures, mas é um processo atual. Se a gente conseguisse ter a Eva congelada, a gente viria não ser como o ser humano, mas um verdadeiro monstro aberto, um ser, uma mulher primitiva enorme de 4,30 metros. Esta é a realidade oculta. E tudo isto, gradativamente, nós vamos trazer ao conhecimento de vocês. Eu sei que tudo isto é fantástico, tudo isso realmente é difícil de você entender e até mesmo de acreditar. E dentro dos conhecimentos ocultos existe uma regra: você nunca deve aceitar nada do que eu falar. Não porque eu estou falando mentira, pelo contrário, a gente só fala coisas de verdade relacionadas à iniciação, coisas revestidas de verdade. Mas você pode fazer fantasias e entender coisas erradas em cima de verdades que nós falamos. Você nunca deve aceitar nada do que eu falar aqui pela rádio. Da mesma maneira, você nunca deve duvidar de nada do que eu falar, por mais fantástico, por mais absurdo ou por mais incrível que deixa-se transparecer a um primeiro momento. Nunca duvide de nada do que eu falar, porque se você duvidar, você pode fechar a sua consciência a uma grande verdade. E sem duvidar, sem aceitar, pesquise. E a verdade está dentro de você. Porque você que está me ouvindo, você já viveu na Atlântida. Você tem tudo isto dentro de você como arquétipos. E nós temos um ponto chamado ponto Bindo na ponta do coração, que é um ponto de registro de todas as nossas experiências evolucionais. E se você colocar a sua consciência dentro deste ponto, você vai ver descortinar-se frente aos seus olhos todas as experiências que você já viveu na época da Atlântida, na época anterior da Lemúria, na época anterior da Hiperbórea e na época anterior da Adâmica. Todas essas experiências raciais estão dentro de você e basta você despertar esta consciência para que tudo isso venha à tona do seu consciente. Muito obrigado pela sua participação, Tatiana. Obrigado a você que tentou ligar e não conseguiu. Eu tenho ouvinte na linha. Terminando o programa, eu falarei, responderei, infelizmente, fora de ar. Mas Ocultismo Sem Mistério chega ao seu final. Nós voltaremos na semana que vem e continue aqui em sintonia, porque na sequência vem mais sabedoria, mais conhecimento. O nosso programa fica encerrado aqui. Tchau, gente. Fique com Deus e continue na sua Rádio Mundial acreditando na vida. Fique com Deus e continue em FM Mundial 95,7 acreditando na vida.